Salmo 23 não é sobre dinheiro, é sobre salvação. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Francisco Souza e estou aqui para fazer mais uma gravação sobre interpretação bíblica de uma maneira correta, à luz, claro, das Sagradas Escrituras. E para essa meditação eu utilizei a Bíblia de Estudo Pentecostal. A Bíblia de Estudo Pentecostal é meu xodó, não somente porque eu sou pentecostal, mas pela facilidade que ela traz aos estudos. E usei a minha Bíblia de leitura diária, não vai ver porque ela é um pouquinho mais velhinha, a Bíblia de leitura diária, não é de estudo, a nova versão internacional, a famosa NVI, uma leitura um pouco atualizada, existem outras mais atualizadas ainda, mas é o meu xodó também para a leitura diária, tá bom? E estudo de hoje, na interpretação, nós vamos meditar no Salmo de número 23. Por que eu escolhi o Salmo de número 23? Porque muitos adeptos da teologia da prosperidade utilizam este salmo para pregar uma prosperidade que não é bíblica. A Bíblia existe sim o lado de prosperidade, porém não o que esses adeptos têm ensinado. E para refutá-los, eu escolhi justamente este salmo de número 23. Vamos ler comigo? Que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A NVI, ela vai dizer assim, ó, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Mas vamos continuar com a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é Almeida, revista e corrigida, tá bom? E que diz assim, verso 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Toda vez que a gente vai ler uma meditação mais profunda da Bíblia Sagrada, a gente faz algumas perguntas para o texto. Qual é o contexto? A que povo a passagem está se referindo e o que eu posso aplicar hoje? Mas para quem, por exemplo, não tem um curso básico de teologia, a melhor pergunta é a gente utiliza algumas frases, por exemplo, que a Bíblia explica a própria Bíblia. E o Antigo Testamento tem um apontamento para Cristo. Então, o que é que eu fiz? Vou trazer para vocês a centralidade de Cristo no Salmo de número 23. Quando a gente pensa assim, como que se encaixa Cristo em certos versículos, aí a gente já tem uma dimensão de uma interpretação bíblica correta, porque o Antigo Testamento é uma sombra para a revelação da pessoa de Jesus de Nazaré. Então, o primeiro contexto desse Salmo de número 23, e quem compôs foi Davi, o rei. Davi, filho de Jessé. O contexto é que Davi, aqui ele não escreve como rei, e sim como pastor de ovelhas. Vocês sabem que Davi, antes de se tornar rei de Israel, ele era pastor de ovelhas. Samuel, o profeta Samuel, ainda ungiu ele ainda sendo pastor. E não foi quando ele foi ungido como rei que ele já se tornou pastor. Levou um processo, levou um certo tempo para ele se tornar rei de Israel. Então Davi sabia muito bem do que ele estava escrevendo. Davi ele conhecia perigo, fome, deserto, ataques, perseguição e sofrimento. E foi nesse contexto que Davi compôs o Salmo de número 23. Logo, o Salmo nasce da experiência da dor e não de luxo. Muitas pessoas usam principalmente o versículo 1, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí os adeptos da prosperidade utilizam disso que todo aquele que tem a Deus, que serve a Deus, não pode ter falta de nada, de riqueza, de abundância, de felicidade, ele não pode ter essa falta. Logo, se ele tiver falta de algumas coisas dessas, ele não tem fé, logo o Senhor está com ele. Porém, já o contexto que a gente observa neste salmo é que Davi escreve em todas essas características, no perigo, na fome, deserto, nos ataques, perseguição e também no sofrimento. E aqui nós já derruba a leitura triunfalista da prosperidade, porque não tem como, se Davi está transmitindo algo de riquezas materiais, ele ter passado por isso antes. Também o salmo ele tem uma estrutura dividida em 3 etapas. Quais são as 3 etapas que esse salmo que há a estrutura deste salmo? Primeiro é que Deus supre. Segundo, que Deus conduz no sofrimento. E terceiro, Deus garante comunhão eterna. Então, logo, o salmo não é sobre riqueza, mas sobre cuidado divino em meio à vida real. Lembra que Jesus também falou, agora eu não vou lembrar
o versículo exatamente, mas vocês pesquisem e vocês vão ver que está na Bíblia. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Não é mais ou menos assim. Tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, no mundo, neste mundo real que nós estamos vivendo, nós teremos aflições. Não é porque eu sou cristão, que eu tenho fé em Cristo, que eu sirvo a Cristo, que eu estou isento de lutas, que eu estou isento de aflições, que eu estou isento de doenças, que eu estou isento de tribulações. Não. O que ele me garante é que ele está comigo no meio de todas essas adversidades, tá bom? Então, e aqui o versículo primeiro, a teologia da prosperidade vai dizer que nunca faltará dinheiro, saúde ou sucesso, mas a interpretação correta desse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é que Deus vai prover o necessário para mim e para a sua vida. 1 Timóteo 6, versículo 8, Paulo vai dizer, tendo que comer e com que se vestir, esteja satisfeito. Mateus 6, versículo 33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, não as demais. Você abre o texto e você vai ver, que está lá no versículo 33, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que é estas coisas? Lá, a partir do versículo 25, ele vai discorrer, que é a roupa, o mantimento e a bebida, ou seja, o suprimento diário necessário para a nossa vida, tá bom? Então Deus promete, então isso não vai faltar na vida do cristão. O próprio Davi, por exemplo, fugiu no deserto, Davi passou fome, foi perseguido, mas ele nunca perdeu a confiança em Deus. Então, Davi demonstra confiança na suficiência de Deus, não é o palácio que ele demonstra a sua confiança, não é no palácio, não é nas suas riquezas materiais, mas sim no próprio Deus. Os versos de número 2 e verso 3 focam numa prosperidade exterior, não interior. O versículo 2 ele vai dizer, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, tá bom? Porque a gente vai ver aqui que o pastor ele está presente perto de mim. Nós podemos nos deitar em paz, livre de todo o medo, sendo que o Senhor, ele é o nosso pastor, porque a ideia de pastor é de cuidado, de provisão e de proteção, tá bom? As bênçãos espirituais, que é descanso da alma, uma direção moral e restauração interior. E isso aponta diretamente para a pessoa de Cristo. Mas João 10, versículo 11, Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus demonstra que ele é um bom pastor e ele entregou sua vida por suas ovelhas lá naquela cruz do Calvário. Então Cristo é quem cumpre o Salmo 23, porque ele, como eu falei, guia, ele salva, ele restaura e ele dá descanso para as nossas almas. Olha que interessante, Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Olha o que Jesus diz sobre o descanso para as nossas almas. Mateus capítulo 11, nós vamos ler o versículo de número 28. Na versão NVI, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olha o versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Não é o corpo físico, mas para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque Jesus está preocupado com a nossa alma, porque a nossa alma tem um destino a seguir logo após esta morte. Então, o pastor, o versículo 2 e o versículo 3 está fazendo um apontamento diretamente. O versículo 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, Jesus cumpre o Salmo de número 23, tá bom? Salmo 23 não é sobre dinheiro, é sobre salvação. Versículo 4, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A teologia da prosperidade vai dizer que você não passa por vale, mas nós passamos por vale. E aí é que está o segredo total de uma vida em comunhão com Jesus, em comunhão com Deus. Porque o pastor não evita que eu e você passamos pelo vale. Pelo contrário, ele nos conduz através do vale. Ele está conosco. A promessa bíblica não é, você não sofrerá, mas sim, você não estará sozinho no sofrimento. A promessa bíblica é essa, é que Jesus vai estar conosco. Lembra de Pedro? Quando eles estavam em alto mar, alta madrugada, lá em Mateus, se não me falha a memória, no capítulo 14, ou é Marcos, não me recordo, mas vocês olhem, vocês vão saber, de que Pedro eles viram a longa distância, parecendo que um fantasma andando sobre as águas,
E Jesus fala, não tenham medo, sou eu. E Pedro fala, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. E Jesus fala, então vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Então, as águas ali representam dificuldade, representam perigo, representam vale, mas Jesus estava com ele e Jesus guiou Pedro por aquele mar. Então, é isso que este versículo 4 representa para nós, tá bom? Ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esta mesa é na presença dos meus inimigos, é através do inimigo da nossa alma, que é a saber, Satanás. Então, mesmo em meio às dificuldades impostas por ele, que ele usa pessoas para atacar o povo de Deus, Deus prepara uma mesa na presença de Satanás para todos aqueles que têm comunhão com ele. Então, você já viu um crente, quando ele no momento está de luta e logo depois ele está na maior bonança, na maior tranquilidade, algo sobrenatural acontece na vida dele, porque o Senhor está com ele. E certamente o versículo 6, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O versículo 6 está se falando da vida eterna. Nós habitaremos com o Senhor todos os dias da nossa vida e também na vida eterna. Então, para resumir, a gente vê Cristo no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, João 10, versículo 11. Jesus é o bom pastor, nada me faltará. Cristo é a nossa suficiência. Refrigera a alma, Mateus 11, versículo 28. Vale da morte, que é a cruz, que o próprio Cristo também enfrentou este vale da morte para mim e por você. A vara e o cajado, que é disciplina e proteção. Ele corrige todos aqueles que são seus filhos e ele também protege. Mas a gente vai ver ao longo da história que as pessoas morreram e até hoje há perseguição contra aqueles que pregam o evangelho. Sim, tudo isso é verdade. Mas o Senhor disciplina o seu e protege. E mesmo em meio à morte, aquele que não nega o Senhor até o fim receberá a coroa da vida eterna. Uma mesa preparada, que é ceia e comunhão. Então nós participamos do corpo e do sangue de Cristo. E nós temos comunhão com Ele através da leitura da Bíblia Sagrada, através da consagração, da separação das coisas deste mundo. E habitarei para sempre a vida eterna. Então, meus irmãos, antes de vocês ouvirem esses pregadores triunfalistas, esses adeptos da teologia da prosperidade, reflitam bem, meditem, não caiam logo de primeira nos seus ensinos, não caia logo de, sabe, a gente vive numa geração muito, como se diz, muito doente, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, e as pessoas são levadas por qualquer tipo de ensino que elas escutam. E tem aqueles que juntam a vontade de comer com a fome. E aí aparecem os falsos mestres, os falsos pastores, falsos profetas, falsos ensinadores que estão levando milhares e milhares de pessoas para o abismo eterno. Cuidado com o que vocês escutam por aí. Estejam firmes, fortes, vigilantes e meditando sempre na palavra do Senhor. Adquiram um conhecimento bíblico correto. É o básico de uma interpretação de texto. A Bíblia explica a própria Bíblia. Algumas coisas vocês vão precisar, é claro, de um auxílio teológico, de um curso teológico, de um livro teológico. É muito bom. Mas a Bíblia explica a própria Bíblia. É a primeira maneira para se combater a teologia da prosperidade. O pessoal fala da teologia coach e por aí vai. É a própria Bíblia. A própria Bíblia. Ela se explica por si só. Que nem eu trouxe pontos para vocês no Salmo 23, mas apontando para a pessoa de Cristo. Então toda a Bíblia, principalmente, eles usam muito o Antigo Testamento. O Antigo Testamento há um apontamento para Cristo. Então quando vocês escutam uma pregação motivacional, triunfalista, da prosperidade, você tem que entender aonde que cabe Cristo. E se nas palavras dele não há embasamento no Novo Testamento, esse ensino é falso. Eu sou Francisco Souza e eu estou aqui para apresentar esse quadro para vocês, Teologia Acessível e também ao seu alcance. Não deixe de nos seguir e de nos acompanhar nas redes sociais, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.